Disciplina Programação e Algoritmos, professor Pedro Rodrigues ímpares, professor Marcos Rodrigues os pares. Meu e-mail marcosrodrigues@etec.sp.gov.br. Considere o cenário o Delphi Rio aberto, já com um projeto no modo console aberto, um console application. Eu tenho de cara as estruturas que são oferecidas. Lembrando que o try ele vai proteger um bloco de comandos. Uma vez que aconteça algum erro dentro do try, nas linhas do try, eu caio dentro da exceção. Primeiramente, eu tenho o código digitado à parte, para que o vídeo não fique muito longo. A declaração das variáveis. Teria uma variável dividendo, uma variável divisor, uma variável resto e uma variável inteira tela. Essas 4 variáveis são do tipo int. Já a variável quociente é do tipo real. Farei uma entrada, processamento e saída, só que hoje dentro do comando try para proteger. Primeira pergunta: por que a variável quociente ela foi declarada como real? O que faremos? Uma divisão do dividendo pelo divisor. Será produzido um quociente, que pode ser uma dízima periódica ou não, e o resto da divisão, que é inteira. A variável tela servirá para segurar a tela. Ilustro aqui na sequência uma divisão de 10 por 2, um cenário favorável. É claro que aqui é apenas para ilustrar, vou tirar aqui para comentar rapidamente. 10 dividido por 2, eu tenho dividendo 10, um divisor 2. 5 vezes 2 é 10, então é o meu quociente. Uma vez que eu produza aí 10 para 10 nada, né, eu vou ter o zero. Então vejam só, para que eu obtenha o quociente, eu posso utilizar a barra ou um operador chamado div. Para que eu obtenha o resto da divisão, eu utilizarei a função mode. E aqui eu demonstro o porquê o quociente ele é real. Não é esse caso, mas eu poderia ter uma dízima, uma dízima periódica. Por isso, a variável quociente ela é decimal. No primeiro momento, eu farei um cenário o qual terá um resultado, ele vai cair dentro do try. Depois farei uma situação hipotética, uma divisão por zero. Sabemos isso, que na matemática não existe divisão por zero. O que vai acontecer? Ele sairá do try e cairá dentro do except. Então está aqui as variáveis que farão parte do meu raciocínio. Uma vez declaradas, farei a parte da entrada. Primeiramente, vou fazer o cenário favorável, um cenário que continuará no try. Dividendo recebe 10, divisor recebe 2. Lembrando que a atribuição aqui foi fixa e não dinâmica. O quociente, eu posso trabalhar com a barra ou com o operador div, que vai pegar o quociente. Por isso, o resultado produzido guardará em quociente. O resto da divisão é o mode, portanto, guardarei o dividendo mode divisor, né? Eu guardarei no resto. Então, até o momento temos entrada, o processamento e a saída. Só que nós sabemos que há um problema grande aqui no modo console se eu não tiver um comando que eu peço e eu guardo. Por que pedir? Para eu orientar o usuário.
e na sequência aguardar para segurar a tela. Então, uma mensagem que tem sido utilizada como padrão. Tudo que eu peço, na sequência eu guardo. Então eu peço para o cara entrar com 0, poderia ser outro inteiro, positivo, negativo, mas eu estou usando como padrão o 0, depois o Enter. Com isso eu consigo segurar a tela. Esse exemplo, ele não cairá no except, que de cara ele é nos dado uma variável e, que é do tipo exception. Exception, que é o pai de todos os erros. Esse e, portanto, terá o poder de trazer o nome da classe do erro e a mensagem em inglês desse erro. Rodaremos, não cairá no except, mas vamos lá. Lembrando que esse é o exemplo de entrada, processamento e saída envolvido dentro de um try except. O quociente é 5, o resto é 0. Lembrando que ele saiu 5.00 porque está formatado a casa. Entre com 0 e depois Enter. Mostrarei essa formatação bonita. Aqui. Senão ele ia sair 5.00000, né? Quase uma dízima, só que cheia de zeros. E o resto é 0. Qual é o problema que temos agora? Eu vou colocar a segunda situação. Essa daqui. Trocarei o divisor 2 por 0. O que acontece? Eu rodarei e rapidamente mostrou uma tela, o qual eu não consegui ver. Muito característico quando acontece aqui, quando não segura a tela aqui no try. Vamos tentar de novo, ó. Tô tentando, rodou, desapareceu. Rodou, desapareceu. O que está acontecendo aqui, na verdade? Não está havendo a segurada na tela. Mas está sim, Marcos, está dentro do try. Mas vejam, essa situação, o código faz 10 e 0. Quando ele chega nessa linha aqui, ele tenta, mas quando chega aqui, senhores, quociente recebe 10 div 0, não vai dar certo. Então ele protege esse bloco e ele cai dentro do except, que mostrará o erro, que no momento ainda eu não consigo visualizar. Quando eu tenho uma linha de código, não se faz necessário na programação a utilização da palavra begin, que determina o início, e o end, que determina o fim. Todavia, se eu colocasse esse begin justamente aqui, ó, vou pôr um pouquinho mais para dentro para ficar mais elegante. Veja que quando eu dei o Enter, senhores, ele já colocou o fim daquele begin. Vou dar um Ctrl Z para desfazer mais uma vez. Perceba. Ok? Veja, se eu rodar o programa, eu ainda não resolvo o meu problema, porque eu só fiz um comentário aí que envolve a programação. Então, quando envolve mais de uma linha, é obrigatório ter o begin e end. O que eu vou fazer então? Qual é o meu propósito? Segurar a tela. Então eu vou ser sacana um pouquinho aqui, eu vou copiar essa mesma mensagem, ó, e vou encaixar aqui dentro, ó. Olha que beleza. Olha que código bonito que ficou. Só que isso não me satisfaz. Eu quero pôr mais uma mensaginha aqui dentro. Só para provar que eu caí aqui dentro. Caiu dentro do except. Ou seja, se cair aqui, ó, no except, ele vai fazer esse bloco aqui. Essa declaração do e, que é do tipo except, faça. Mostrando a classe do erro, qual é a mensagem de erro, tudo em inglês, uma mensagem que eu criei agora, pedindo para o usuário entrar com 0 para segurar a tela, né, e um Enter. Vamos rodar que vai cair na exceção? Vamos lá. Play. Opa, o nome da classe, ediv_0. Qual é a mensagem de erro? Division by 0. Caiu dentro do except. Entre com 0 e depois Enter. Veja, ele caiu na parte de baixo. Senhores, não faz parte do nosso conteúdo ainda. Debugar é uma arte do programador. Futuramente aprenderemos a debugar para corrigir os nossos próprios erros do código.
Provarei aos senhores, não é necessário fazer, mas quem tiver curiosidade, com o Delphi Rail, poderá marcar. Nosso assunto já está concluído, vou apenas complementar. Marcar aqui essa bolinha vermelha e ao invés de apertar aqui o verde ou a tecla F9, utilizarei o F8 para fazer passo a passo. Com isso, apertarei F8. Pense numa joaninha. Passo a passo. Veja só, ele fez uma setinha azul. Vou esconder essas abas aqui porque ele está debugando. Tem gente que conhece o linha por linha. Ao invés de apertar F9, vou apertar F8. Quanto que vale o dividendo? Nesse momento não vale nada ainda. Mas o que acontece se apertar F8? Quanto que vai valer o dividendo? Vai valer 10. Se eu apertar F8, quanto que vale o meu divisor? Valerá 0. Mas por que vale 0? Porque eu atribuí fixamente aqui. Então vejam só a operação 10 div 0. Inclusive, já vou explorar um pouco mais aqui, ó. Se eu selecionar aqui e deixar preto essa área selecionada, passar o mouse, ele já vai prever quanto que vai dar essa brincadeira aqui. Que vai dar besteira, vai dar 0. Se eu apertar F8, olha o que acontece. Opa, ele deu uma mensagem de leitura, o division by 0, um erro de exceção aqui, ó, na classe, ó. Aí eu vou dar um contínuo aí, ó. Praticamente ele já mostrou a exceção que estava minimizada aqui embaixo, ó. Desculpa, vou fazer o processo de novo. Eu desci e trouxe, ó. Estou clicando na parte inferior, mostrando que ele já caiu dentro do except. Porém, quando eu estou debugando, ele mostra uma mensagem rápida de alerta pelo próprio Delphi, que foi a novidade agora, mas o erro é o mesmo. Senhores, agora eu vou pressionar o 0 e o Enter. Considero esse vídeo de entrada, processamento e saída dentro do try, mostrando no except como concluído. Muito obrigado a todos. Até mais.